Uma das estratégias do inimigo é tentar tirar os nossos olhos de quem nós somos de verdade, no espírito, e fazer com que a gente fique olhando para a carne, para as coisas naturais. E com isso, ele consegue escravizar muita gente. Fica aqui comigo e vamos aprender pela palavra como não cair nessa armadilha do inimigo. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz, seja bem-vindo ao canal. Estamos felizes, cada vídeo que é colocado aqui, mais pessoas estão se chegando e sejam todos bem-vindos. Se você está conhecendo agora o canal, eu já peço que você se inscreva, ative aí o sininho da notificação para você sempre saber quando tem vídeo novo. Vamos para a palavra? Vamos meditar um pouquinho na boa palavra de Deus, que nos fortalece, que nos traz a fé, que nos renova. Eu quero começar em Daniel hoje, no capítulo 6. Eu vou ler apenas 3 versículos, é uma passagem bem conhecida e os textos de Daniel são longos, né? Cada versículo é bem extenso. Então eu vou ler apenas 3 versículos e aí nós vamos meditar um pouquinho. Daniel 6, versículo 1, está escrito assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida também como Daniel na cova dos leões. Nós vamos meditar porque tem muita revelação nessa passagem. Eu vou procurar ser bem breve aqui, mas eu acredito que Deus vai falar com você. Como a gente leu aqui, o rei Dário pretendia colocar Daniel sobre todos os outros príncipes, sobre todo o reino dele, só que a Bíblia diz que haviam ali homens invejosos, homens que não estavam felizes com essa ascensão de Daniel, com esse sucesso de Daniel, e a Bíblia diz que eles procuraram encontrar alguma coisa errada em Daniel. Algum vício, alguma culpa, alguma fraude, para que eles pudessem acusar o Daniel e com isso impedir que Daniel progredisse e prosperasse naquele reino. Só que a Bíblia diz que eles não encontraram nenhum vício em Daniel, nenhuma culpa, porque Daniel era fiel. E o que eu quero te chamar a atenção é que a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito excelente. E eu vou te mostrar pela palavra que você também tem um espírito excelente. Se você pegar a história de Daniel, você vai ver que ele fez por onde para ter esse espírito. Ele não se contaminou, ele se guardou, ele se preservou das concupiscências, da corrupção que há no mundo, e isso fez com que Deus desse esse espírito excelente a ele. Daniel viveu num período que é diferente do que nós vivemos hoje, porque Daniel não tinha aquilo que hoje nós podemos ter, que é o novo nascimento, que é o nascer de novo. Todas as pessoas que viveram antes da morte e da ressurreição de Cristo, elas não experimentaram o que nós podemos experimentar hoje. Aí você entende quando Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Hoje nós vivemos uma aliança melhor. Jesus falou que muitos do passado, muitos reis, muitos profetas desejaram ver o que nós vemos hoje, o que nós vivemos hoje. Então, eu falei isso na mensagem passada, se você não viu, eu te aconselho a ver, que o título é Você é Santo. É fazer essa separação do homem interior para o homem exterior. Pedro diz que nós fomos gerados de uma semente incorruptível. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são passageiras, mas as que não se veem são as eternas. Ele diz também que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova cada dia. Então toda pessoa que ela nasceu de novo, que ela aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela recebeu um novo espírito, um espírito excelente, um espírito que foi gerado de uma semente de Deus. Por isso ele é excelente, por isso não tem nenhum vício, nenhuma culpa. Então hoje nós temos o mesmo espírito de Daniel. A diferença é que Daniel precisou fazer por onde? E nós não. Nós recebemos isso como uma dádiva de Deus, como uma graça do Senhor Jesus Cristo. Então nós, interiormente, nós temos um espírito excelente. Um espírito onde o diabo não consegue encontrar nada de errado.
Por isso está escrito na 1 de João 5,18, que aquele que é nascido de Deus, ele conserva a si mesmo e ele não vive no pecado e o maligno não lhe toca. Então, no nosso homem interior, o inimigo não pode nos tocar e ele sabe disso. Então, qual é a estratégia? A mesma que usaram lá atrás. Se você ler no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que os homens foram procurar na lei de Deus alguma coisa para que pudessem atrapalhar Daniel. E provavelmente eles viram ali textos que declaravam que aqueles que buscavam o Senhor não teriam falta de nada, que o Senhor era o pastor daqueles que clamavam, aqueles que buscavam a face dele. E eles tiveram uma ideia: vamos tirar os olhos de Daniel de Deus. Vamos criar uma lei aqui, vamos fazer o rei decretar isso, que durante 30 dias ninguém pode orar a nenhum Deus. Que o homem, se tiver que pedir alguma coisa, venha pedir ao rei e não a nenhum outro Deus. E eles fizeram o rei assinar esse decreto, proibindo os homens de clamarem a qualquer Deus, e aquele homem que desobedecesse seria lançado na cova dos leões. E Daniel soube disso, que estava editado ali o decreto, só que mesmo assim Daniel continuou olhando para Deus, continuou orando. Ele tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, e ele continuou olhando para o Senhor. A mesma estratégia acontece hoje. O diabo sabe que no nosso espírito nós somos abençoados, nós somos santos, nós somos justos, nós nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. Só que o inimigo também sabe que nós temos uma natureza ainda caída, uma natureza que ainda erra, que ainda peca, que é o nosso homem exterior, que, como Paulo disse em 2 Coríntios 4, versículo 16, o homem exterior ainda se corrompe. Então, qual é a estratégia do diabo? Vamos tirar os olhos dos crentes do espiritual. Vamos fazer eles pararem de olhar para quem eles são no espírito, para que eles se concentrem no natural, na carne, porque aí na carne nós vamos achar defeito, nós vamos achar erro, e aí a gente consegue condenar o homem. Foi o que tentaram fazer com Daniel. Se Daniel ficasse 30 dias sem orar, Daniel seria um homem natural apenas. Ele estaria na carne, e com aquilo o inimigo conseguiria achar algum defeito, alguma falha nele, porque eles tinham a ciência, isso é espiritual. Eles sabiam que o homem natural erra. O homem na sua carne ele erra. O homem só não erra se ele andar em espírito. Por isso que Paulo diz, se você andar em espírito, você não cumpre os desejos da carne. Então, muito sabiamente, ou malandramente falando, os inimigos de Daniel falaram, vamos fazer ele parar de orar. E hoje, a estratégia é a mesma. O inimigo tem feito os crentes tirar os olhos do espiritual. O inimigo tem feito os crentes olhar para o natural. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa, estava muito chateada, muito triste. E ela disse, pastor, eu falei uma besteira, eu fiz o que eu não deveria ter feito. E ela estava com aquele espírito de condenação, aquele espírito mal ali atormentando ela. E eu disse a ela, olha, para de olhar, você não é isso. Você é o espiritual. Você é o seu espírito que deseja Deus, que quer Deus. Quem te levou a fazer isso aí foi a sua carne, foi o seu homem natural. Cuidado, faça a separação. Lembra da mensagem passada? Separação do santo e do profano? É importantíssimo você ter essa ciência. O seu espírito é excelente. O teu espírito não se corrompe. O seu espírito tem desejo pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. E o diabo sabe disso. Por isso Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz, vigiai e sede sóbrio, porque o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz, ao diabo, resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos pelo mundo. Então, a palavra hoje é essa para você. Não deixe o inimigo fazer você perder a visão espiritual. Não deixe, ele vai fazer você olhar para o natural, para os seus erros, para as suas falhas. E se você passar um período olhando para o seu lado natural, você vai desanimar, você vai enfraquecer. Tem muita gente que já não quer mais buscar Deus porque ela acha que já não é mais digna. Tem gente que ela se sente culpada e condenada e ela acha que Deus já não a ama mais. Não, pastor, mas é porque eu fiz muitas coisas erradas. Deus não vai me dar mais uma chance, pastor. Eu sei o que eu fiz. Amado, amada, não foi você. Foi a sua carne, foi o seu homem natural. Olha para dentro de você. Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo é tenebroso. Saiba separar o seu homem espiritual do carnal. A Bíblia diz que nós devemos andar em espírito.
Jesus falou: aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você tem um Espírito excelente, um Espírito que não pode ser culpado, que não há condenação. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Você não é justificado pelas suas obras, você é justificado pelas obras do Senhor Jesus. Foi o que Cristo realizou no Calvário que faz de você uma pessoa justa, uma pessoa que não tem culpa. E ainda que o mal te ataque, nenhum mal te acontecerá. A Bíblia diz que Daniel continuou orando. E com isso, o rei tinha feito um decreto e o decreto precisava ser cumprido. Os homens foram até o rei e disseram: olha, rei, Daniel não está nem aí para o decreto do Senhor. Não fez caso algum. Ele continua orando, continua buscando o Deus dele. O rei Dário, como gostava de Daniel, ainda tentou de alguma forma impedir que Daniel fosse lançado na cova, mas mesmo assim não foi possível. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Passou ali uma noite e no outro dia pela manhã, logo cedo, o rei chega ali clamando: Daniel, Daniel, será que Deus te livrou? E Daniel fala: calma, rei, fica tranquilo, Deus me livrou sim. Os leões não puderam tocar em mim, porque em mim não foi achado nenhuma culpa. Eu não cometi agravo algum. É essa a mensagem para você hoje. No seu homem interior, o seu espírito não tem culpa. O inimigo ele não pode tocar em você. O maligno não toca naquele que é gerado de Deus. Então qual é a estratégia dele? Eu vou fazer ela olhar para a carne. Porque se você ficar na carne, aí você vai dar lugar para o diabo. Porque aí você vai dar lugar para a condenação, para a culpa. E o inimigo vai aproveitar disso para te roubar, para te matar e para te destruir. Ele começa roubando a tua fé. E aí, se você olha para a carne, para os seus defeitos, para as suas falhas, você se sente culpado, melhor dizendo, e todo mal que acontecer, você não vai ter fé para resistir. Você vai aceitar, porque você vai pensar: não, mas eu sei, isso é culpa minha. É porque eu gritei com fulano, é porque eu perdi a cabeça e falei um palavrão, então agora por isso que eu estou doente. É por isso que a minha vida não vai para frente. E o diabo consegue te dominar, ele consegue devorar você. Por isso, vigia. Anda segundo o homem interior, não atente para as coisas que se veem. Como eu disse na outra mensagem, eu não estou aqui querendo dizer que você possa errar, que você possa pecar porque não vai acontecer nada. Não, o que eu quero te dizer é que você se conscientize de quem você é de verdade. Que você, assim como Daniel, tem um espírito excelente. O seu homem natural ele vai sendo transformado conforme a sua mente é renovada. O problema dos crentes nunca vencerem o pecado é porque eles estão sempre olhando para o natural. Eles não conseguem olhar para quem eles são no Espírito. Quanto mais consciente você tiver de quem você é no Espírito, santo, justo, abençoado, justificado, ninguém pode te condenar, ninguém pode te acusar, o diabo não pode tocar em você. Quanto mais consciência você tiver disso, mais fé você tem para vencer o mundo. O apóstolo João diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O apóstolo Tiago diz: olha, se sujeite a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Se sujeitar a Deus não é ser perfeito, não. É se sujeitar àquilo que Deus fez. É você aceitar o que Deus fez a você, ou fez por você. É acreditar que em Cristo Jesus você é uma nova criatura. Com isso você se sujeita. Quando você fica: eu não valho nada, eu não presto, eu sou um pecador, eu sou um miserável, você não está se sujeitando a Deus. Você está se sujeitando àquilo que o diabo quer que você acredite. Então, não deixe os inimigos fazerem com que você tire os olhos do Senhor. Lá em Daniel, eles queriam fazer Daniel parar de orar. Hoje, o inimigo quer fazer você parar de acreditar de quem você é no Espírito. Você entende quando a Bíblia diz: o justo viverá da fé? E o que é a fé? É um firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. Você acha que você não vale nada porque você está olhando para a sua natureza humana, para as suas falhas humanas. Mas se você olhar para o teu espírito, você vai ter fé para resistir o diabo e você vai fazer com que o diabo corra de você. Você vai fazer com que o inimigo não toque em você. Aqueles leões não puderam tocar em Daniel, assim como Satanás não pode tocar em você. Então resiste firme no espírito da fé. Pare de olhar para o seu homem natural. Se conscientize de quem você é em Deus e você vai ver a sua vida sendo transformada cada dia mais. Você vai perceber que o inimigo não vai ter nenhum poder sobre você. Se você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Se você passar pelo fogo, não vai queimar você. Você pode entrar na cova dos leões, você pode entrar na fornalha de fogo ardente.
que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Aleluia! Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração hoje para você. Se essa mensagem falou com você, compartilha. Eu estou feliz porque eu tenho visto pessoas compartilhando as mensagens. E não é para mim agora não, porque eu não estou aqui para falar de mim. Eu estou aqui para falar do Senhor da glória, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas. Vamos orar? Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Aleluia. Querido Deus e Pai, mais uma vez nós te bendizemos e te louvamos. Pai, eu sei que essa palavra, como toda a palavra do Senhor, é preciso que ela seja recebida, meu Deus, com a fé. A pessoa ela precisa acreditar nisso que está escrito na tua palavra. Que este meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo agora, que ela acredite, ele acredite que ele tem um espírito excelente assim como Daniel. Que ele pare de olhar para o carnal, Deus, para o homem exterior, porque o homem exterior ele se corrompe mesmo, mas o interior ele se renova a cada dia. Senhor, quanto mais consciência tivermos de quem somos no Espírito, mais viveremos em vitória, menos o inimigo poderá nos acusar e nos condenar, e sobre ele venceremos todas as batalhas. Meu Deus, ajude esse meu irmão e essa minha irmã a olharem para quem são espiritualmente falando, para quem são no homem interior e não no seu homem natural. Meu Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Aleluia. Oh, Daniela, você tem um espírito excelente. O diabo não vai poder te condenar de nada, ainda que ele tente, ainda que ele te acuse. Mas quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, não são as nossas obras. Quem nos justifica é Jesus Cristo lá no Calvário. É nele que nós somos perfeitos, é nele que nós somos santos. Eu fico por aqui, se Deus permitir, logo estaremos de volta com mais uma mensagem. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima.